Olá amigos, boa tarde e noite a todos. Bem-vindos a esse momento de Maria, a esse nosso encontro de oração, de reflexão, uma ilha de paz num mundo tão conturbado. Começando a nossa semana, que Jesus abençoe a todos nós. Começando sempre com a leitura de uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec. Que ele também, Allan Kardec, nos ajude a entender um pouco mais das lições evangélicas e de nós mesmos. Abrimos no capítulo 17, Sede Perfeitos, no começo do capítulo, Características da Perfeição. Amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Pois se amais apenas àqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se apenas saudardes aos vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. E no item 2 é Kardec quem nos esclarece. Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Assim, esse ensinamento moral, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomado ao pé da letra, dá a entender a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Por isso, ele se limitou a apresentar-lhes um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. É preciso entender, por essas palavras, a perfeição relativa que a humanidade é capaz de compreender e que mais a aproxima da divindade. E em que consiste essa perfeição? Jesus diz: amar aos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla significação, porque define a prática de todas as outras virtudes. De fato, se observarmos as consequências de todos os vícios e até mesmo dos pequenos defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere de alguma forma, um pouco mais ou um pouco menos, o sentimento da caridade, porque todos têm no seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação, visto que o que estimula exageradamente o sentimento de personalidade destrói ou, pelo menos, enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado até o amor aos inimigos, não podendo se aliar a nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre o indício de uma maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau da perfeição se dá em razão da extensão desse amor. Eis porque Jesus, após ter dado aos discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, disse: sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Aqui, quando Kardec nos fala, de fato, se observarmos as consequências de todos os vícios e até mesmo os pequenos defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere de alguma forma um pouco mais ou um pouco menos o sentimento da caridade, porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são, como ele diz, a negação da caridade. Aí a gente, se for recorrer ao Livro dos Espíritos, o livro 3º das Leis Morais, nas questões 913 a 916, vai ver a resposta dos Espíritos quando Kardec pergunta sobre qual é a raiz dos nossos males,
e os espíritos vão fazer uma clara exposição sobre o orgulho, sobre a vaidade, sobre o egoísmo. O egoísmo que, na palavra dos espíritos, a gente pode ver na nossa vida, é a maior chaga da humanidade, é a raiz de todos os males. Quando eu me coloco acima dos outros, precisando, querendo, achando que eu mereço mais do que os outros, eu preciso ser o primeiro da fila, no trânsito eu preciso chegar mais depressa e tem gente devagar na minha frente, eu estou sendo sempre o quê? Egoísmo. A gente às vezes tem umas visões um pouco obscuras sobre o que realmente seja o egoísmo. E a nossa vaidade e o nosso orgulho, gêmeos, né, do orgulho, nos levam muitas vezes a isso. Eu não sou tão assim, eu faço a caridade, eu faço o bem. Mas esse convite do sede perfeitos é para uma introspecção bem maior, é um caminho, é uma rota para o autodescobrimento. Achar em mim, no meu dia a dia, o meu egoísmo, o meu orgulho, porque todos nós temos, porque isso faz parte de espíritos que vivem ainda num mundo de provas e expiações. Então, se nós queremos, de fato, caminhar com firmeza rumo a um mundo regenerado, precisamos muito aproveitar esse momento tão difícil que o nosso mundo atravessa, que o nosso país também atravessa, onde as divergências, as discussões falam mais alto muitas vezes do que as vozes verdadeiras da caridade, do amor e da fraternidade. Então não vamos perder essa oportunidade de pôr em prática esse ensinamento. Primeiro, precisamos olhar para nós mesmos, fazermos uma introspecção e reconhecermos onde esse nosso orgulho, onde o nosso egoísmo mais se manifestam, para então podendo, conhecendo isso, irmos pouco a pouco nos habilitando a um passo mais a caminho de sermos perfeitos naquilo que é possível a um ser humano ser perfeito. O ser perfeito é dar de si o melhor que tem capacidade para dar. Pensemos nisso e graças a Deus. 18 horas, fim de tarde, fim do horário de trabalho, fim dos afazeres de casa, da dona de casa, as crianças chegando da escola. Mas é um horário sagrado, um horário a que devemos voltar os olhos para o céu, juntar as mãos, agradecer e rezar por esse dia e pelos dias que virão. E por todas as coisas que Mãe Maria tem feito por nós, dedicado sua vida toda para nos auxiliar, para nos guiar, para nos proteger, para interceder junto ao Pai sobre nós, sobre as nossas fraquezas, sobre as nossas pedidos, as nossas gratidões, sim, gratidões. Temos que lembrar, antes de mais nada, que devemos ser grato. Grato por estarmos aqui, grato por mais um amanhecer, grato por mais um dia de trabalho ou de não trabalho, aqueles que são aposentados, aqueles que estão em casa fazendo seus afazeres, as donas de casa, as crianças, enfim, agradecer a vida. O maior presente que Deus nos deu, né? A vida. E Ele nos quer bem, nos quer vivendo, nos quer nos transformando, melhorando a cada dia, evoluindo para alcançarmos um mundo melhor, um mundo de regeneração, onde as coisas serão mais fáceis, onde o amor irá prevalecer. E é por isso que nós viemos aqui esse horário, dedicar a esse momento a nossa amada Mãe Maria. Então, olhemos para o céu ou fechemos os olhos e vamos orar para essa que tudo nos dá. Obrigado.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Vamos fazer a oração do Pai, nosso Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todos os males. Que assim seja.